Pessoal, boa noite. Aqui é o professor Velasco. Vamos iniciar nossa aula aí, tá bom? Nossa aula de hoje, o tema da nossa aula de hoje é a ideia sobre trabalho. Pessoal, o conceito de trabalho é muito grande, né? O conceito de trabalho no nosso cotidiano, por exemplo, ele é um conceito enorme. Quando se fala assim, o que é trabalho? Pessoal, o que é trabalho? Para que nós trabalhamos, né? Basicamente, nós trabalhamos, num princípio, todo mundo pensa assim, para ganhar dinheiro. Certo, seria assim para ganhar dinheiro. Mas esse ganhar dinheiro como? Né? Como é que se ganha esse dinheiro aí, né? Então, o trabalho, na verdade, quando se fala de trabalho, o trabalho é quando você recebe um dinheiro porque você gastou uma energia. Então, o trabalho basicamente é o ato de gastar energia. Mas o que seria esse ato de gastar energia? O ato de gastar energia está definido porque você aplica uma força. Então, lá, nosso conceito de trabalho. Trabalho é a medida da energia transferida pela aplicação de uma força ao longo de um deslocamento. Então, nós realizamos trabalho a partir do momento que eu transfiro energia. E essa energia é transferida através de uma o quê, gente? De uma força, né? Se eu tenho a energia sendo transferida e essa energia é transferida, essa energia basicamente vai ser transferida através de quem? De uma força. Então, necessariamente, por que eu trabalho? Eu trabalho porque eu aplico força. Ao aplicar força, eu gasto energia. Então, eu recebo um salário justamente para me repor essa energia, que é me alimentar. Então, ao se alimentar, eu estou repondo essa energia. Lógico que você cobra o seu salário é cobrado em cima da sua competência e da sua habilidade. Então, o seu salário aí. Por exemplo, um agricultor lá, ele vai cortar cana. Ele gasta muita energia, né? Ele realmente gasta muita energia, realiza muito trabalho, só que ele tem um salário baixo. Por que ele tem esse salário baixo, né? Justamente porque seria assim, se eu falasse assim, seria que não precisa de muita competência para realizar aquilo, né? Não é degrinindo imagem de ninguém, não, mas seria o quê? Não precisa de muita inteligência ou muito exercício mental para aquilo. Já é diferente. O engenheiro que planta lá a cana, opa, ele estudou, ele gastou mais tempo realizando trabalho de estudo e agora ele cobra por isso. É por isso que existem essas diferenças de preço e a qualificação, né? A nossa qualificação se dá justamente por isso. O ato de trabalhar. A ideia hoje, quando se fala de trabalho, é trabalhar, você trabalhar e gastar o quê? Menos energia possível, tá? O ato de trabalho é isso. Você trabalhar e gastar menos energia possível. Então, temos aí, nós já começamos aí nosso assunto, que é trabalho, então nós vamos começar a fazer algumas observações. Quais são essas observações? Primeira observação é o trabalho de uma força constante. O que é o trabalho de uma força constante, né? Quando se fala o trabalho dessa força constante. Vamos ver alguns desenhos aqui. Vamos imaginar que eu tenho aqui, eu vou pegar, já colocar os dois desenhos aqui, para vocês entenderem o que eu vou fazer. Vamos imaginar que eu quero pegar esse bloquinho aí. Nós já vimos que o trabalho é o ato de gastar energia, né?
trabalho vai ser o nosso ato de gastar energia. Então, nós temos aí o trabalho, esse ato de gastar energia aplicando uma força. Então, o seguinte esquema é esse. Vamos imaginar que eu tenho aqui um bloquinho, esse bloquinho aqui. Ele está no ponto A, certo? Ele está no ponto A. E eu aplico aqui uma força. Fato que essa força formou um ângulo com o deslocamento. E esse bloquinho ele saiu do ponto A e foi para o ponto B. Opa, eu apliquei uma força. Se eu apliquei uma força, é porque eu estou gastando o quê? Ó, trabalho é uma medida de energia transferida pela aplicação de uma força. Então eu estou realizando trabalho. Apliquei uma força, desloquei um objeto, eu estou realizando trabalho. Aí muita gente fala assim, o que você faz? Você só estuda, você não trabalha não? Opa, estudar gasta energia? Gasta. Você aplica força? Aplica. Se você aplica força, então você gasta energia. Então, o ato de trabalhar é o ato de gastar energia, aplicando uma força. Agora, você não trabalha não? Estudante, recebe para estudar? Salário não, né? A nível de salário não, mas a nível de conhecimento sim. Então, o que o objeto fez aí, né? Lógico, se ele está gastando mais tempo estudando, ele está se qualificando. Se ele está se qualificando, lá na frente ele vai ter mais sucesso, ele vai receber mais por isso, né? Então lá, esse objeto deslocou. Gente, quanto ele desloca, na real, tem quantas forças sendo aplicadas? Duas, né? E aí ocorre uma decomposição aqui. A decomposição é colocar essa força V. Eu vou aumentar aqui para vocês verem mais exatamente. É colocar essa força que ele está me chamando aí de R, essa aqui, ó, que ele está me chamando em R, eu decomponho, vai virar Rx e decompondo, vai virar Ry. X e Y por quê? Eixo X e eixo Y. Nós vamos dar uma aprofundadazinha nisso aí lá na frente, tá? Eixo X e eixo Y. Mas a ideia é o quê? O que aconteceu aqui? Houve um deslocamento. Se houve um deslocamento, ocorreu um deslocamento, é por que ocorreu esse deslocamento? Esse deslocamento ocorreu, travou aí, gente? Para vocês? Voltou. Se houve esse deslocamento, né? Ocorreu esse deslocamento vai acontecer de que forma? Boa noite. Vai acontecer de que forma? Vamos entender. Como é que eu vou ter aí? Olha lá, deixa eu subir isso aqui. Ficou grande. Deixa eu só mudar um negocinho aqui, gente. Rapidinho. Eu tô muito na frente aí de vocês. Eu tô num computador diferente, galera. É por isso que eu tô nessa pegada aqui. Aí. Eu não vou ficar na frente. Aí, vai melhorar aí. Então, o que vai acontecer aí, gente? O que é o trabalho? Né? O que é a nossa ideia de trabalho? Para calcularmos o trabalho exercido por uma força, né? Por uma força o quê, gente? Faltou um C aqui, ó. Por uma força constante, é necessário que se multiplique o valor da força. Então eu vou pegar o quê? O valor da força pela distância. Então, percorrida e pelo cosseno do ângulo. Epa, já vai aparecer esse negócio, cosseno do ângulo? Vai.
né? E que é formado entre a força e a distância, a fórmula usual vai ser qual? Olha lá, deixa eu mostrar aqui a fórmula para vocês. Deixa eu buscar ela aqui. A fórmula é essa. Então, na verdade, o que nós temos aí? O que é o trabalho? Gente, o trabalho ele é representado pela letra W. Por que pela letra W? Porque trabalho quer dizer o que em inglês? Working, né? Então, trabalho em inglês é W, working. Começa com a palavra com W. Se começa com W, o que eu vou fazer? Basicamente, eu vou multiplicar a força que está como? Ó, Fx. Se vocês olharem o nosso Fx e o deslocamento, eles estão como? Só para a gente observar, isso nós já aprendemos. Qual é a direção da Fx? Horizontal. Concorda comigo que a direção da Fx, ó, Fx é essa aqui, ó. Vocês não estão vendo? Deixa eu só mostrar aqui rapidinho. Se eu olhar aqui, ó, para Fx, Fx não é essa aqui, ó. Fx é o quê? Horizontal. Certo? Então a direção da Fx é qual? Horizontal. Se você também olhar para o deslocamento, lá no desenho de deslocamento, o deslocamento também, ó, o deslocamento também é o que, ó? Horizontal. Então, basicamente, para você calcular, para você só diminuir um pouquinho aqui, para você calcular a força, né? A força sempre tem que estar na mesma direção. Como eu estou calculando Fx, quem é Fx? Aí que vem, o Fx vem da onde, professor? Esse Fx vem dessa decomposição aqui, ó, gente. Desse triângulozinho aqui, ó. Nesse triângulo eu tenho esse lado, né? Vou mudar de cor, pôr um pretinho aqui, para vocês entenderem, eu vou aumentar a espessura. Eu tenho essa força, que é o nosso Fx, e tenho essa força, que é o nosso quê? F o quê? Fi, o F aplicado, certo? Então temos essa força aqui. Essa aqui vai ser quem? Só para a gente lembrar, é o nosso Fx. Vou diminuir aqui um pouquinho. Esse é o nosso Fx. E o outro é o nosso F. Só mudar aqui. Nosso F. E daqui que sai, se a gente observar isso aí, daqui sai um ângulo, ó. Ó, aqui é um ângulo. Foi uma abertura. Esse ângulo nós chamamos de ângulo θ. Epa, é porque eu estou ângulo θ. Consegui. Então, essa relação aqui é cateto adjacente. Vamos escrever isso? Essa relação, eu não quero isso aqui, não. Essa relação se chama cateto adjacente sobre cateto oposto. Isso quer dizer que é o cosseno igual de quem? Quem é o cosseno? É o cateto adjacente, que é o Fx, dividido pelo F. Vou diminuir isso. Então, o cosseno desse ângulo, nós vamos chamar de quê? Cateto, o cosseno desse ângulo vai ser chamado de quê? Cateto oposto sobre o cateto quê? Adjacente. De que ângulo? Do ângulo,
Deixa eu fazer isso aqui. É porque eu estou no mouse. Do ângulo θ. Ficou horrível esse θ, mas tudo bem. Então, você percebe que o f está dividindo, ele passa para lá multiplicando. Então, ao passar multiplicando, nós vamos ter o seguinte, que o f de x vai ser igual a quem? O f de x vai ser igual a f vezes o cosseno do ângulo. Deixa eu apagar isso aqui. F vezes o cosseno do ângulo. Então, ao TF, travou aí? Ao TF vezes o cosseno do ângulo, nós vamos ter a seguinte situação, ó. Deixa eu colocar aqui no centro. Deixa eu escrever ali ângulo, senão não vai. Um ângulo qual? Θ. Tá ficando feio esse θ assim mesmo, tá? É justamente por isso que aparece essa situação aqui, ó. Menos, vamos abrir aqui. Vai aparecer isso aqui, ó. É justamente por essa situação que a força, que o trabalho... Epa, sumiu aí. O trabalho é nada mais, nada menos do que... Como que se calcula o trabalho? O trabalho vai ser a força vezes o cosseno do ângulo, vezes o cosseno do ângulo, vezes a distância. Essa é a nossa formulazinha geral. Então, trabalho é igual ao produto da força vezes o cosseno do ângulo vezes a distância. Então, o que nós percebemos aqui claramente? Que se dá para a gente observar aqui. Que a força e o deslocamento basicamente tem que estar na mesma direção. Se não tiver, o que vai acontecer? Vamos fazer aqui algumas observações. Vou pegar aqui umas observações para a gente fazer. Quais são essas observações? Primeira observação é a seguinte. Vamos imaginar, a nossa primeira observação é essa. Se a força atua na mesma direção e no mesmo sentido de deslocamento. Gente, se isso acontecer, se acontecer essa situação, esse trabalho ele recebe um nome. Que nome que é esse? Detalhe, quer dizer que a força e o deslocamento estão como? Estão na mesma o quê? Mesma direção e sentido. O trabalho disso aí se chama trabalho motor. Ó, se chama trabalho motor. Espera aí, Velasco. O que é o trabalho motor? É quando o objeto, lembre, é quando o objeto, trabalho motor quer dizer que o quê? O objeto aumenta a velocidade. Então, o objeto vai fazer o quê, gente? Nesse caso, quando é trabalho motor, ele vai aumentar quem? A velocidade. Então, se eu tenho um trabalho motor, o meu trabalho motor ocorre em qual situação? Quando a força tem mesma direção e o mesmo sentido de quem? Do deslocamento. É quando a força tem o mesmo sentido, né? E o mesma direção do quem? Do deslocamento. Essa é a nossa primeira observação. Eu vou selecionar isso aqui tudo para a gente subir com ele aqui. Então, nossa primeira observação é o trabalho que? Motor. Temos outro trabalho, segundo trabalho. Que segundo trabalho é esse? Olha o que ele está falando.
Ele está falando que se a força atua na mesma direção, massa, mesma direção, tranquilo. Porém, em sentido que? Contrário. Gente, se isso acontece, o nome desse trabalho não é mais trabalho motor. Esse trabalho ele vai receber o outro nome. Se chama trabalho resistente, né? Nós vamos dar o nome dele de trabalho que resistente. E o que é o trabalho resistente? Resistente. O que é o trabalho resistente? O objeto vai aumentar ou diminuir a velocidade? Diminuir. Diminuir a velocidade. Então, quando há uma força de mesma direção, mesmo sentido, nós vamos chamar de trabalho motor. Quanto há uma força de mesma direção e sentido oposto, nós vamos chamar de trabalho o quê, gente? Resistente. Né? De trabalho resistente. E por último, a observação, ó, a terceira e última observação. Deixa eu selecionar isso aqui para a gente levar tudinho certinho ali. 2. E aí nós temos o 3. É quanto a força é perpendicular ao deslocamento. Pessoal, se a força for perpendicular ao deslocamento, é muito simples e muito tranquilo. Só para a gente entender isso, a força, a nível de matemática, eu vou voltar aqui um pouquinho. Trabalho é a força vezes o cosseno do ângulo vezes o deslocamento. Certo? Se o cosseno do ângulo é 90 graus, o valor do cosseno de 90 graus é zero. Se o valor do cosseno de 90 graus é zero, zero numa multiplicação é zero. Então quer dizer que quando a força é perpendicular ao deslocamento, esse trabalho é conhecido como trabalho nulo. Não existe trabalho. O trabalho é nulo. Ele, o quê? A velocidade é constante. Ela não aumenta e nem diminui. A velocidade é constante. Ela não vai aumentar e nem diminuir. Não vai realizar trabalho. Vocês vão perceber que na aula da semana que vem, nós vamos estudar energia. E energia, o trabalho é o ato de gastar energia. Se trabalho é o ato de gastar energia, né? Nós temos aí o trabalho é o ato de gastar energia. Então, se a velocidade é constante, não há o quê? Gasto de energia. Beleza? Então, tá aí a nossa primeira parte da nossa aula, né? Nós vamos continuar aqui. Nós vamos estudar aí o trabalho ponto a ponto ou força a força, né? Então, o primeiro trabalho é o nosso trabalho realizado pela força-peso. Por quê? Porque a força-peso é uma força constante, né? A força-peso é uma força constante. Se ela é uma força constante, vamos ver a figura aqui. Gente, tudo parte lá de Newton. Newton foi um cara, né? Ele tem aí um pé, uma árvore, e posso falar que é uma maçã ali, né? Então, eu tenho um pé e uma maçã, esse objeto, o que ele faz? Ele cai. Então, detalhe, o deslocamento dele é para baixo, certo? Se o deslocamento dele é para baixo,
A força e o deslocamento, que é a altura, estão na mesma direção. Então, a primeira situação que nós vamos estudar é quando o quê? Um corpo, ó, o que nós vamos estudar? É quando um corpo desce verticalmente, percorrendo uma altura h. Então, ele vai descer verticalmente. Gente, eu vou equacionar isso aqui um pouquinho agora. Eu já sei que trabalho é o quê? O que é trabalho? Trabalho é igual a força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. Eu não sei se sai... Deixa eu ver aqui. 166, não. Deixa eu ver como é. Teta, deixa eu lembrar. Country 166, não. Alt 166, não. 124, 124 não. Não lembro. Então, o W vezes o cosseno do ângulo. Eu vou chamar aqui de um ângulo qualquer. Eu vou chamar de... Não tem nenhuma letra grega aqui. Vou chamar isso de A, um ângulo A. Certo? Ainda vou pôr assim. Circunflexo, um ângulo A. Então lá. O trabalho, nossa formulazinha é essa. O trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo A. Só que, para a gente observar isso aqui, vamos pensar. Primeiro, quanto vale o cosseno do ângulo A? Pô, professor, que pergunta. Não, não é difícil não, é só pensar. Galera, o ângulo é formado, o nosso ângulo, ele vai ser formado entre quem e quem? Nosso ângulo é formado, eu vou levantar aqui um pouquinho para vocês ficarem vendo melhor. O ângulo é formado entre a força e o deslocamento. Isso quer dizer que o cosseno do ângulo A, ou melhor, que o cosseno do ângulo A não, que o ângulo A vale quanto? Ó. Boa noite. Boa noite. O cosseno do ângulo A vale quanto? Vamos olhar aqui, gente. A força-peso ela é vertical. A altura é vertical. Se a força-peso é vertical e a altura é vertical, quer dizer que eles estão sob o mesmo ângulo. Certo? Se eles estão sob o mesmo ângulo, sobre a mesma direção, quer dizer, gente? Quer dizer que esse ângulo pode ser 0 ou 180. Então, esse ângulo pode ser 0 ou 180. Mas, nesse caso, ele está falando que está descendo. Então, quer dizer que ele está na mesma direção e no mesmo sentido. Então, só pode ser quanto? 0. E detalhe, o cosseno do ângulo 0 graus é igual a 1. Então, se o cosseno do ângulo de 0 graus é igual a 1, primeiro passo, eu já vejo que essa equação ela vai ficar diferente. Vai ficar como essa equação? Trabalho é a força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. Só que o cosseno do ângulo agora é 1. O cosseno do nosso ângulo é 1.
Se o cosseno do ângulo é 1, esse cosseno do ângulo é 1, 1 vezes qualquer coisa. É qualquer coisa. Isso quer dizer o quê? Deixa eu pegar aqui. Isso quer dizer o quê? Que o trabalho vai ser quem? Vezes 1. Então, trabalho, nada mais, nada menos, vai ser o quê? O trabalho é a força vezes o deslocamento. Só que mais ainda, o que vai acontecer? Se esse trabalho é a força vezes o deslocamento, olha o que vai acontecer. Força vezes deslocamento, a força é o peso. Então, trabalho vai ser quem? A força-peso, que é o P, vezes o deslocamento, que não é mais D, é a altura. Por final, o que é peso mesmo? Peso é massa vezes quem, gente? Gravidade. Então, por final, o trabalho é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Isso é o trabalho da força-peso. Nesse caso, descendo vertical, ele é positivo, né? O trabalho da força-peso é positivo. Então, está aqui o nosso trabalho da força-peso. É massa vezes gravidade, vou colocar de vermelho, vai ser a massa vezes a gravidade, né? Dividido por quem? Massa vezes gravidade, dividido por nada, hein? Vezes a altura. Esse é o trabalho da nossa força-peso. Tudo tranquilo aí, gente? Tudo tranquilo aí? Então, deixa eu pôr um vetorzinho aqui para ficar bonitinho, né? Um vetorzinho aqui. Para falar que isso é uma grandeza que vetorial. Tá, professor, tá tudo tranquilo. Então, o trabalho é a massa vezes a gravidade vezes a altura. Essa fórmula é meio preconceituosa. A galera lê ela assim: Maria Gadu, né? É homem. Maria Gadu é homem. Olha a sacanagem, né? Então, trabalho é essa situação. Mas, galera, vamos fazer uma outra analogia, que é a seguinte. Deixa eu fazer um negócio aqui rapidinho, que eu preciso fazer aqui. Pessoal que está na sala aí, digite aí para nossa chamada trabalho, tá? Trabalho, para fazer nossa chamadinha aí. Nosso trabalho. Beleza. Dentro desse trabalho aí, nós temos aí agora, olha a situação, né? A situação. O pessoal aí vai digitando trabalho aí para nossa chamada. Qual é a nossa situação agora? O corpo não desce verticalmente, o corpo sobe verticalmente. Deixa eu mudar aqui. O corpo ele vai subir verticalmente. Galera, nesse caso ele vai estar em sentido contrário, né? Então, ele vai estar em sentido contrário, eu vou fazer a mesma analogia lá de cima. Só para vocês entenderem que é a mesma coisa, só vai mudar o sinal, né? Eu vou fazer a mesma analogia lá de cima, só que nós vamos mudar o sinal. Se ele sobe, o ângulo não é mais zero, vai ser 180. Lembre, quanto o ângulo entre força e deslocamento é 180 graus, é porque eles estão em sentidos opostos. Se eles estão em sentidos opostos, o cosseno vale -1.
Então, na verdade, isso aqui vai ficar tudo valendo como? Menos. Menos a força vezes o deslocamento. Então, aqui o peso é menos. O peso vezes a altura. Então, aqui tudo vai aparecer um sinal de menos. Então, menos a gravidade vezes quem? Menos a gravidade vezes quem? Menos a massa, a gravidade vezes a altura. Isso quer dizer que o trabalho não é motor. Olha o detalhe. Olha que vocês vão entender isso agora. O que é um trabalho motor e o que é um trabalho resistente. Vocês vão entender isso agora. Olha como é fácil de entender isso. Vamos lá, só para a gente revisar aqui, bem rapidinho. Só para a gente relembrar aqui, nós vamos relembrar e vamos entender isso agora. Se a força atua na mesma direção e no sentido do deslocamento, o trabalho é motor. O objeto aumenta a velocidade. O objeto aumenta a velocidade. Se a força atua na mesma direção e no sentido contrário ao deslocamento, é chamado de trabalho resistente. Se é o trabalho resistente, o objeto diminui a velocidade. Então um aumenta e o outro o que, gente? Diminui. Então, vamos ver se vocês vão entender isso. Galera, primeiro caso, se eu deixo um objeto cair, eu solto esse objeto, certo? Eu solto esse objeto. Esse objeto cai. Ao cair, eu poderia usar essa situação aqui, ó, da fruta caindo aí, do fruto caindo aí. Esse fruto caindo, a velocidade aumenta ou diminui? E aí? A velocidade aumenta ou diminui? Ao cair, todo objeto, quanto cai, aumenta a velocidade. Se todo objeto, quanto cai, aumenta a velocidade, quer dizer que esse trabalho é motor. Então, ele tem que ser de sinal positivo. Desce verticalmente. Foi de sinal positivo? Foi. Então, lembre, trabalho motor quer dizer que o sinal dele é positivo. Agora, se eu pegasse o contrário, jogasse essa fruta para cima, pegasse e jogasse essa fruta para cima, essa fruta ia subir, aumentando ou diminuindo a velocidade? Aumentando ou diminuindo a velocidade? Diminuindo a velocidade. Se diminui a velocidade, esse trabalho é conhecido como trabalho o quê? Resistente, né? Então ele tem que assumir um valor negativo. Ó o sinal de negativo aqui, ó. Só para a gente ver, ó. Ó o sinal nosso de negativo. Então, sinal positivo é trabalho motor. Sinal negativo é trabalho o que, gente? Resistente, né? Nosso trabalho resistente. Lembrando que essa anotação, né, que está aí, vai para vocês no grupo, lá na sexta-feira, né? Semana passada, eu enviei antes, porque nós não tivemos aula na sexta-feira, né? Não tivemos aula na sexta-feira, então enviei a aula gravada. E, pessoal, tá lá as nossas aulas, essas aulas, nós estamos gravando as aulas, tá? E quem quiser fazer a revisão do assunto, tá lá o material, a aula gravada e tudo, tá? O material, nossa aula gravada e tudo. E aí nós vamos entrar no trabalho da força variável. Galera, quando se fala de trabalho da força variável, eu não tenho como não pensar em um gráfico, tá? Literalmente eu preciso pensar em um gráfico. Eu só vou conseguir calcular o trabalho da força variável se for pelo um gráfico. Mas por que, professor, só pelo um gráfico?
Porque a ideia... Eu queria achar um negócio, tá? A ideia, quando se fala de força variáveis, né? Quando se fala de forças variáveis, eu preciso literalmente calcular como é a força variável, ela vai ser analisada através de um gráfico. Eu vou desenhar um gráfico aqui para vocês entenderem. Vamos pensar uma coisa comigo. Eu vou aumentar aqui mais um pouco, nesse tempiozinho aqui. Então vamos imaginar que eu tenho aqui um gráfico. Esse gráfico, todo gráfico, se você analisar, ele vai relacionar. Deixa eu colocar aqui de cor preta. Eu vou ter aqui, ó, um gráfico que ele vai relacionar um eixo vertical com um eixo o quê? Horizontal. Um eixo vertical com um eixo o quê? Horizontal. Só que para ter um gráfico eu tenho que relacionar. Então eu vou relacionar deslocamento com quem? Com força. Então esse é um gráfico que eu relaciono o deslocamento com força. Galera, se a força fosse constante, é constante. O gráfico não seria isso aqui? Ó, o gráfico teria o quê? Um certo deslocamento, eu vou pôr menor, para mostrar que foi esse deslocamento. E o gráfico teria uma certa o quê? O gráfico teria uma certa força. Certo? O gráfico teria uma certa força. Dá tempo aí de eu explicar isso. Então, eu pensei em fazer o seguinte. Se eu calcular a área dessa figura, ó, vim aqui pegar esse gráfico todinho e calcular a área dessa figura, ó. Eu vou mudando aqui. Eu vou calcular a área dessa figura todinha aqui. Então, ao calcular a área dessa figura todinha, como é que eu calculo a área dessa figura, hein? A área dessa figura será calculada de que forma? Como que eu poderia calcular a área dessa figura? É um retângulo. Então, a área dessa figura seria quem? Base vezes altura. Concorda comigo? Seria a base vezes a altura. Então, epa, travou. Tá pensando, travou. Se acalma, é só porque tá acabando nossa aula. Galera, eu vou no finalzinho, vamos lá, vamos abrir aqui, ele vai abrir rapidinho. Falta quantos minutos aí? 5 minutos, né? Não. Tá aqui ele. Vamos para outra página. É porque quando desenha muito nele, ele fica meio lerdo, esse programinha. Então lá, o trabalho. Quem é o trabalho de uma força variável? É a área vezes a altura. Se eu mudar isso, a área é quem? A base é o deslocamento. A altura é a força. Detalhe, deslocamento e força não é trabalho? Então, a ideia é essa. A área de um gráfico que relaciona quem? Isso é trabalho. O working, o nosso trabalho. Então, a propriedade é a seguinte.
Toda vez que eu tiver um gráfico que relaciona a área, a força, vezes o deslocamento, ó, a força vezes o deslocamento, quer dizer que ele é igual ao trabalho. Se é igual ao trabalho, eu posso calcular isso com uma força variável. Então, pode acontecer de surgir o seguinte: um gráfico que vai relacionar, né? Um gráfico, ver preto, tá acabando nossa aula. Um gráfico que vai relacionar força com o nosso deslocamento. Força com o nosso deslocamento. Tá aqui o deslocamento. Tá aqui a nossa força. E esse gráfico, ele pode ser uma linha, uma força, vou pôr uma força variável. Então, se ele é uma força variável, quer dizer que a área dessa figura aqui, ó, desta figura toda aqui, ó, eu estou fazendo mal arrumada assim porque eu estou com pressa, vai ser numericamente igual ao trabalho. Então, eu só posso calcular o trabalho de uma força variável quanto houver o quê? Um gráfico. Certo? Quanto houver o quê, gente? Um gráfico. Se não ocorrer o gráfico, eu não posso calcular. Galerinha, então, valeu demais. Foi essa nossa aula aí de hoje, né? Valeu muito e até semana que vem. Valeu!